Uma das séries mais esperadas do ano finalmente chegou à Netflix. Avatar, o último mestre do ar, tinha a dificílima missão de entregar uma adaptação à altura do famoso desenho da Nickelodeon, que marcou a infância de muita gente como eu. Principalmente depois dos trailers alimentarem tanto a nossa esperança de ver uma transposição fiel. Mas será que a série entregou tudo que prometeu? Limpou o gosto amargo do filme de 2010 de M. Night Shyamalan? As mudanças foram válidas? E o Sokka? Vale a pena assistir o Avatar da Netflix? Eu vou te contar tudo isso e muito mais nesta análise com spoilers sobre tudo que eu achei da série Avatar, o último mestre do ar, da Netflix. Então, vem comigo e hip hip! Em meio a tantas adaptações de produções amadas pelo público, o cinema e o streaming têm errado bastante. Mas, à medida que eles vão tentando, os acertos vão aparecendo. E no âmbito da nostalgia, a série acerta em cheio. Desde a caracterização dos cenários, dos figurinos e até de alguns personagens que parecem ter saído do desenho, até pequenas coisas como o tio Iroh e seu amor por um chazinho, e o Aang, sempre que pode, manifesta o seu poder de dobrar o ar, aterrissando ou criando as bolinhas de ar. Tudo faz o fã manter o sorriso de satisfação do início ao fim. Pelo menos eu me peguei sorrindo várias vezes durante as 7 horas da temporada. O primeiro episódio é perfeito nisso, tanto em fazer o fã querer assistir os episódios seguintes, quanto o telespectador que nunca assistiu o desenho. Inclusive, é ótimo em estabelecer os personagens e os seus dilemas, com destaque para a dinâmica entre o Zuko e o seu tio Iroh. A construção da relação dos dois é melhor do que a construção da amizade entre o nosso trio principal, que eu acho que merecia mais justamente por ser uma série e porque é o fio motor da trama. No desenho, funciona melhor por ser outra mídia e tem mais episódios. Eu lembro de começar a entender a relação dos dois só na segunda temporada. Na série, você já sente a conexão entre eles, principalmente graças ao episódio 4, quando o Zuko precisa decidir quem ele vai atrás. Vai focar na sua obsessão pelo Avatar ou vai resgatar o tio? Mesmo episódio em que a gente vê que o Zuko tinha um coração melhor, ainda mais com o tio, e que essa transformação ocorreu depois que ele ganhou a mancha no olho pelo pai. E, a partir daí, ele focou na sua aprovação por ele. E mesmo assim, o tio nunca o abandonou, porque vê no Zuko um filho, e que ele só vai perceber isso mais claramente, e a paternalidade que ele tanto busca só na segunda temporada. E aí chegamos a outro ponto, que se tinha no desenho eu não lembrava. Apesar do Reino do Fogo ser conhecido pelos 100 anos criando essa angústia no mundo inteiro pela falta de liberdade, existem alguns ali no Reino do Fogo que ainda têm a coragem de ir contra. São poucos, mas é o necessário para entendermos que eles oprimem o próprio povo. E nem todos são ruins, o que é reforçado pelo tio Iroh e pela sua fala na cela com o Aang. Aliás, aquele cara que cai na tramóia da Azula é o Kevin de Supernatural. E, coitado, morreu na série e morreu aqui também. Inclusive, ironia maior ainda é morrer pelas mãos do vilão, que na dublagem brasileira tem a voz do Jim Winchester, grande Reginaldo Primo. Mas enfim, voltando, adicionar o massacre da Tribo do Ar foi uma jogada muito boa para nos conectar mais ainda com a dor do Aang e nos mostrar desde o início o quanto o Reino do Fogo é mau com os seus governantes em busca do domínio global. Mas nem tudo são flores. A série toma a liberdade de fazer algumas adaptações. E
Apesar de alguns dizerem que as mudanças são válidas porque assim dá um tom de surpresa, porque quem viu o material fonte não vai saber o que vem em seguida, o que eu concordo, algumas mudanças são boas e outras são ruins. A primeira é a Katara ter dificuldade com a dobra de água, quando no desenho ela já tem um certo controle. Essa mudança eu gostei porque fundamenta melhor a jornada da Katara de, a princípio, ser uma aprendiz para na próxima temporada ser a mestra do Aang. Inclusive, dando uma motivação maior a isso, porque ele ajudou ela de início com o pergaminho. A segunda é quanto ao Bumi. O episódio em Omashu, no desenho, é um dos meus favoritos. E lá o personagem é totalmente pancada das ideias. Mas ele é legal. E na série, transformaram ele num cara amargurado e rancoroso, pelo Aang ter fugido da responsabilidade de seu avatar. Mas nas duas mídias, ele ensina lições pro Aang. Claro que de maneiras diferentes. Mas eu achei válido essa outra abordagem do Rei Bumi, porque dá mais peso ao arco da jornada do Aang de entender o que ele precisa e deve fazer como avatar através de alguém que viu muita coisa ruim nesses 100 anos. A terceira é a maior presença do Senhor do Fogo, Ozai. Aliás, escolheram um ótimo ator, e ele é tão bom em ser ruim que eu já tenho um ranço dele desde que ele participou da série The Good Doctor, como o vilão dos últimos episódios da segunda temporada, que atrapalha a vida do Shawn a ponto dele sofrer. Mas antes de continuar, se você estiver gostando, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não esquecer no final. Dar mais tempo para o Senhor do Fogo em tela nos ajuda a entender melhor como a cabeça dele funciona em prol da sua vontade para manter o domínio sobre o mundo, o que acaba acarretando nos filhos. Zuko sofre por não se encaixar como ele quer, e isso muda o que ele originalmente é por dentro. E para se provar a melhor, a Azula mostra cada vez mais o seu lado psíquico. Mas podiam ter escolhido outra jovem que tivesse o rosto mais ameaçador. A atriz não faz feio, mas no desenho a Azula dá medo também pelos traços faciais dela. Mas tem outras mudanças que eu não gostei. E aí eu entendo porque houve divergências criativas a ponto dos criadores do desenho abandonarem o projeto. Inserir a Caverna dos Dois Amantes tão cedo não funciona como no desenho, porque lá tem uma função específica. Aqui pareceu que foi adiantado só para resolver um conflito sobre a relação de irmãos entre a Katara e o Sokka, que para mim não existia. No desenho eles brigam muito mais, mas é uma briga de irmãos. Na série eles estão muito mais em harmonia. E eu senti falta um pouco da relação clássica irmão e irmã. Um perturbando o outro, um zoando o outro, ou só jogando aquelas indiretinhas. Trazer o Jet ou Jato tão cedo também atrapalhou, de certo modo, a fluidez, porque a presença dele pareceu muito mais a vontade da Katara ter logo um crush e servir como um catalisador em finalmente conseguir dobrar melhor a água. Mas aí eu digo, isso podia ter ficado a cargo do Aang, como tinha sido pincelado antes. E o tempo que a série gasta com os Guerreiros da Liberdade podia ter sido usado para desenvolver melhor a relação entre o Aang, a Katara e o Sokka. Inclusive, a série podia ter esticado mais 10 minutinhos o penúltimo episódio, para a gente ter mais conexão entre o Sokka e a Princesa da Lua, porque justamente para a gente que viu o desenho, a morte dela não tem tanto impacto na série, porque a gente já esperava por isso. E com mais tempo, pelo menos a gente se apegava mais. É como se a produção trabalhasse com a ideia de que o público que vai ver já está iniciado nesse universo. E tem gente
que não vai procurar ver o desenho antes para ver se gosta ou não. Afinal, é uma adaptação e para quem não viu isso, estragaria a experiência por já saberem como se desenrola a história toda. E agora vamos ao ponto que muita gente reclamou e outros disseram que não fez falta, que é o machismo do Sokka. E eu posso confirmar que sim, fez falta. Tanto porque deixa o personagem meio vazio, como porque tem momentos que funcionaria melhor se tivessem mantido essa característica, que é no episódio da Suki, quando ela aparece para mostrar as suas habilidades, quase como se ela estivesse flertando com ele. E aquele momento funciona pela metade, justamente porque não fica claro por que o Sokka se afasta dela. Ele ficou surpreso pela sua atitude? Ele ficou incomodado por ela ser mais habilidosa que ele? É como se a série deixasse para o público entender como quiser e não se aprofundar nisso. Tanto que a rapidez com que o Sokka volta a falar com a Suki não demonstra que aquilo abalou o clima entre eles, mesmo que levemente. Agora, o que me surpreende é um certo pessoal defender que a ausência dessa característica no Sokka ajuda a combater esse tipo de comportamento. Como se você não falar sobre algo, esse algo pode sumir. Mas aí o mestre Paco pode ter essa atitude se for para ajudar uma personagem feminina a combater isso e mudar a cabeça desse homem. É como se um herói ou apenas um mocinho não pudesse ter ações consideradas ruins. E quando eu digo que o deixou meio vazio, é que a série tenta tornar a questão da responsabilidade dele algo mais forte, mas isso nunca é trabalhado a favor da narrativa com todo o seu potencial, já que nunca vemos o Aang e o Sokka conversando sobre responsabilidade e com isso levar a mais um passo adiante do Aang entender o seu papel no mundo e até mesmo ajudar na conexão entre os personagens. Mas e vocês? O que acharam da série? Tem algo a acrescentar? Comentem aqui embaixo para a gente trocar uma ideia e ajudar no alcance do vídeo. Inclusive, deixei alguns links da Amazon caso queiram comprar produtos do Avatar e ajudar na minha renda extra. Tem Funko, livro, caneca, tudo na descrição do vídeo. Deixem o seu like se gostaram, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal com o sininho das notificações ativado para mais vídeos sobre filmes e séries. Agradeço demais a sua audiência e até a próxima!